Está começando o programa Na Real. Toda semana temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. A PUC-Rio tem uma longa tradição de promover intercâmbios de alunos daqui para inúmeras universidades em todos os continentes. Além disso, tem a capacidade de receber mais de 1.000 estudantes de diversos países anualmente. E para manter essa tradição, a PUC-Rio organizou a segunda feira de intercâmbio virtual. Este é um dos temas do programa de hoje. Vamos falar também sobre as dificuldades de uma pessoa canhota no seu dia a dia. No mundo todo, os canhotos representam 13% da população mundial. Fique com a gente! A PUC-Rio tem mais de 300 universidades estrangeiras parceiras em intercâmbios. Os estudantes europeus no campus correspondem a 42% dos intercambistas. Vamos saber mais sobre o assunto com a repórter Ana Luísa Barreto. Conhecer uma nova língua e explorar uma cultura diferente podem ser experiências singulares para o universitário. A possibilidade de tirar a ideia do papel é por meio do intercâmbio. A Coordenação Central de Cooperação Internacional da PUC-Rio tem a missão de tornar esse sonho realidade. Com longa tradição no intercâmbio de alunos da PUC para inúmeras universidades em todos os continentes, a CCCI tem a capacidade de receber mais de 1.000 alunos anualmente. E para recepcionar os estudantes estrangeiros, a PUC promoveu neste mês a segunda feira de intercâmbio virtual. O objetivo foi apresentar as oportunidades que a CCCI disponibiliza para os universitários. A assessora de alunos internacionais da PUC-Rio, Linda Cristina Souza, explica que o programa teve início na Universidade da Califórnia. O objetivo era que os alunos aprendessem português como segunda língua. O aluno, quando vem, ele tem que ter essa consciência de que ele veio para aprender português, entender Brasil, estudar a major dele, estudar a carreira dele, disciplinas da carreira dele e disciplinas eletivas. Então isso começou com a Universidade da Califórnia, vendo que ela precisava mandar um grupo para aprender português. E aí o Departamento de Letras criou um programa que fosse para mostrar eles, ensinar eles português, e aí começou o intercâmbio. Foi a sementinha. Isso já tem mais de 30 anos, vai fazer 35 anos. A instituição tem mais de 300 universidades estrangeiras parceiras. Os estudantes europeus estão em peso no campus. Correspondem a 42% dos intercambistas. França, Espanha e Alemanha são exemplos de países que integram o programa. Britânica e estudante de letras na Universidade de Edimburgo, Georgiana Gray, de 21 anos, conta que é difícil compreender o português. Ela diz se sentir acolhida pelos brasileiros. Todas as minhas aulas são em português, assim que às vezes é difícil entender tudo. Contudo, cada pessoa é muito amável e compreensiva. Os professores me dizem que se há qualquer coisa que não entenda, posso falar com eles separadamente para entender mais ou para que eles possam explicar outra vez. A intercambista afirma que queria vivenciar e conhecer melhor a cultura do Brasil, por isso escolheu a PUC-Rio. Georgiana também reconhece que, apesar das dificuldades de estudar em outro país, o convívio na universidade ajuda a tornar a experiência mais profunda e confortável. Para mim, com minha universidade no Reino Unido, só havia duas opções no Brasil, a PUC-Rio e USP, em São Paulo. Pensei de todas as vantagens das duas, queria a PUC porque queria estar no Rio e ter uma experiência rica do Brasil, com muita cultura, numa cidade em que eu poderia explorar sem dificuldade. A CCCI oferece 3 opções de intercâmbio com universidades parceiras. O acadêmico dura de 6 meses a 1 ano. O intercâmbio de curta duração geralmente ocorre nas férias de julho e agosto, com duração de 2 a 9 semanas. E o intercâmbio de duplo diploma, no qual o estudante fica até 2 anos no exterior. O intercâmbio é uma alavanca impulsionadora de sonhos para completar a graduação. Quem se interessar em participar do programa de intercâmbio da PUC-Rio pode acessar o site www.puc-rio.br/ensino-pesquisa/CCCI. Esta matéria foi produzida por Ana Luísa Barreto e Júlio Castro para o Na Real.
Usar uma simples tesoura, encontrar uma carteira escolar apropriada com base para escrever do lado esquerdo ou desenvolver a habilidade de passar marcha nos carros. Estes são alguns dos problemas que os canhotos encontram no seu dia a dia, mas há outros, como explica o repórter Júlio Castro. Dificuldade para manusear o mousepad, treinar o dobro para aprender a tocar um instrumento de corda e os obstáculos para encontrar uma mesa com suporte apropriado no colégio ou na faculdade são alguns dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas canhotas. O estudo da Universidade de Harvard de 2014 indicou que 11 a 13% da população mundial tem a mão esquerda como dominante. O trabalho, que analisou 5 pesquisas, 3 dos Estados Unidos e 2 do Reino Unido, considerou o grau educacional e os salários. Foi constatado ainda que os canhotos ganham, em média, 10 a 12% menos que os destros. A pessoa canhota precisa lidar com os incômodos do dia a dia, porém, juntos, esses pequenos impasses se tornam complicações ainda maiores. Canhota, a estudante de comunicação social da PUC-Rio, Marina Werneck, revela os principais problemas na hora de estudar. Tem várias coisas que incomodam, por exemplo, caneta incomoda bastante, tanto na hora de segurar, quanto você vai escrevendo e a sua mão passa por cima do que você acabou de escrever. Então, a lateral da sua mão fica toda suja. Tesoura incomoda bastante. Espiral do caderno. Tem várias pequenas coisas que vão me estressando ao longo do dia. Escrever ou manusear os objetos com a outra mão pode até ser encarado como um hábito estranho e que precisa ser ajustado. Estudante de design da PUC-Rio, Giovana Diel conta que foi corrigida por um professor de informática quando era criança a usar o mousepad com a mão esquerda. Mas agora eu lembro de uma disciplina, quando eu tinha uns 8 anos, de informática, onde eu passava o mouse para o outro lado. E o professor sempre falava, ô Giovana, passa para o outro de novo. Tanto que hoje eu uso o mouse na direita. Hoje eu dirijo normalmente, não existe carro para canhoto, então a gente acaba vivendo e se adequando a esse mundo onde as coisas são programadas e são completamente feitas para a grande massa de pessoas destras, né? A estrutura do cérebro ajuda a desvendar os motivos pelos quais uma pessoa tem mais facilidade com uma determinada mão. O córtex cerebral é dividido. O hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito comanda o lado esquerdo. São contralaterais. Professora adjunta do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Ana Maria Stingel, evidencia que a área da linguagem e a da coordenação dos movimentos das pessoas canhotas e destras são opostas. A psicóloga também cita a ambidestria, capacidade de ser igualmente habilidoso com ambas as partes do corpo. Nos destros, a área da linguagem, a área do movimento da mão, que seria o hemisfério dominante, estaria no hemisfério esquerdo, contralateralmente ao uso da mão. Nas pessoas canhotas seria o oposto, estaria do lado direito. Mas naquelas bem lateralizadas, porque nesses 10% você tem ainda variações menores, mais reduzidas, de pessoas que são ambidestras, que usam indiferentemente uma mão ou outra. Ainda de acordo com um estudo da Universidade de Harvard, os canhotos ganham no quesito criatividade. A associação entre o grupo e a capacidade de inovação ocorre em razão de terem uma estrutura cerebral mais flexível. Além disso, a originalidade pode ser fruto do desenvolvimento de soluções mais práticas ao se depararem com o mundo planejado para destros. Júlio Castro para o Na Real. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da semana. Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore estreou em primeiro lugar na bilheteria nacional. O filme, derivado de Harry Potter, arrecadou aproximadamente 19 milhões de reais no último fim de semana e foi assistido por 916 mil pessoas no país. Já o longa nacional Medida Provisória ficou na 4ª colocação e faturou 1.800.000 reais. O filme, dirigido por Lázaro Ramos, atraiu 85 mil pessoas no fim de semana de estreia. O Clube Manus, localizado no subsolo da Casa Camolese, no Jardim Botânico, reabriu as cortinas há cerca de um mês. Após ficar fechado por 2 anos por conta da pandemia, o local terá suas primeiras performances depois da interrupção. A compositora francesa Camille Berthoud está entre os primeiros destaques deste mês e se apresentará no dia 30 às 8h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$120. O Coldplay anunciou 2 shows extras da turnê
DVD Music of the Spheres no Brasil. A primeira apresentação será no dia 12 de outubro no Rio de Janeiro. O estádio Newton Santos, o Engenhão, foi escolhido para sediar a performance. O segundo show extra será no dia 18 do mesmo mês, no Allianz Parque, em São Paulo. A abertura ficará por conta da cantora britânica Her. Os ingressos têm preços que variam entre R$ 215 e R$ 980 reais e estão à venda no site eventim.com.br. O filme dinamarquês O Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar, chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira. A produção concorreu ao Oscar nas categorias Melhor Animação, Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional. O longa conta a história do passado de Amin Nawab, um jovem que relembra sua infância quando era uma criança refugiada do Afeganistão à procura de um lar. Batman chegou a HBO Max nesta semana. O novo filme do Homem-Morcego foi dirigido por Matt Reeves e agradou a crítica e os fãs do personagem. Estrelado por Robert Pattinson, o longa também se encontra disponível nas plataformas de compra e aluguel digital e permanece em cartaz nos cinemas. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Vitória Lemos, com pílulas de Jeane Moraes e Luiz Felipe Azevedo, e edição sonora de Jeane Moraes. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!